Olá, tudo bem? Eu sou o pastor Marlon e você está no canal oficial do CI em Blumenau. Você ouvirá agora uma mensagem que pode transformar a sua vida. Se puder, venha nos visitar em um dos nossos cultos. Deus te abençoe. Mateus 19,16 diz assim: Eis que alguém se aproximou de Jesus e lhe perguntou: Mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que você me pergunta sobre o que é bom? Há somente um que é bom. Se você quer entrar na vida, obedeça os mandamentos. Quais? Perguntou ele. Jesus respondeu: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: A tudo isso tenho obedecido. O que me falta ainda? Jesus respondeu: Se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens, dê o dinheiro aos pobres e você terá tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Ouvindo isso, o jovem afastou-se triste, porque não tinha riquezas. Pai, nós estamos nesse momento, Senhor, debaixo da Tua palavra, diante das Tuas escrituras. Nós pedimos, Senhor, que o Senhor revele dentro dos nossos corações aquilo que o Senhor tem para nos falar nessa noite, Pai. Que nós possamos estar com os nossos corações e a nossa mente aberta para receber tudo aquilo que o Senhor tem para derramar sobre nós. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O texto que nós lemos, então, como eu te disse, fala sobre a conversa de Jesus com um jovem que tinha muitas posses, um jovem que tinha muitas coisas, e quando ele conversa com esse jovem diz: Senhor, o que eu posso fazer para ter a vida eterna? O que eu posso fazer, Senhor, para ter isso que o Senhor pode me dar? E você vê Jesus dizendo para ele: olha, então se você está cumprindo todos os mandamentos, se você quer ser perfeito, então vá, venda tudo que você tem e dê aos pobres. Quando Jesus fala isso para ele, se nós levarmos o texto literalmente, nós vamos perceber que parece que Jesus está querendo o dinheiro dele, ou querendo que ele deixe de ser próspero, ou deixe de ter as suas posses. Mas na verdade tudo que Jesus está querendo é ver aonde está o coração dele, aonde ele está depositando o coração dele, aonde está baseado o coração, o sentimento, as emoções dele. Porque você vai ver que quando Jesus fala: olha, então vá, venda tudo que você tem, dê aos pobres, a Bíblia vai dizer que ouvindo isso, ele se entristeceu e saiu. Porque os alicerces dele, a construção dele, tudo aquilo que ele tinha estava baseado nos seus recursos, no que ele podia fazer com aquilo que ele tinha. Então quando Jesus fala para ele: olha, então agora você vai, se desapega de tudo isso que eu ainda conversava com o pastor Eduardo lá em cima, tudo aquilo que é a nossa base, tudo aquilo que eu me sinto seguro, então agora você vai e entrega tudo aquilo que para você é segurança, e deixe que agora eu vou ser a sua segurança. Então vá, venda tudo que você tem, dê aos pobres, então venha e siga-me. Jesus estava dizendo para ele nada mais, nada menos do que: tira todas as seguranças que você tem, sua segurança econômica, sua segurança emocional, sua segurança com as pessoas, que a partir de agora eu vou ser a sua segurança. E quando Jesus propõe isso para ele, ele se entristece e ele sai. E muitas vezes a nossa atitude é essa. Nós temos muitas coisas que são a nossa segurança. Talvez a sua segurança seja o seu pastor, talvez a sua segurança seja o seu líder, talvez a sua segurança seja aquela pessoa que orou por você por muito tempo, talvez a sua segurança sejam os seus recursos, a sua profissão. Muitas coisas na vida vão nos tornando a nossa segurança, que sem isso eu não vivo, sem isso eu não consigo fazer nada. Quando a proposta de Jesus é que Ele seja a nossa segurança, é que Ele seja o nosso lugar seguro, é que Ele seja a nossa ponte de segurança, onde eu posso me esconder dos meus medos, onde eu posso me esconder dos meus fracassos. Então quando Jesus propõe isso para esse jovem, ele se entristece e sai, porque a sua segurança estava baseada naquilo que ele tinha. E quando nós baseamos a nossa segurança naquilo que nós temos, nós nos frustramos, porque, não sei se você já percebeu, mas na vida, ora nós temos, ora nós não temos, ora nós temos muito dinheiro, ora nós temos pouco dinheiro, ora nós amamos muito alguém, ora nós odiamos muito alguém. É só assim comigo? Não? Você também é assim? Ora eu olho e eu tenho muitos recursos, ora eu não tenho nenhum, ora eu tenho muitos amigos, ora eu não tenho nenhum, uma hora eu estou amando os meus amigos, outra hora eu estou querendo a cabeça dos meus amigos, porque isso não pode ser o meu alicerce. Porque tudo aquilo que ora eu tenho, ora eu não tenho, quando isso é a minha base eu me frustro. E hoje nós vivemos em uma sociedade onde muitas pessoas estão se frustrando, porque a sua segurança está sendo as redes sociais, estão sendo os likes que elas estão recebendo, a aprovação das pessoas. Quando basta somente uma aprovação, é a aprovação de Cristo, aquele que nos ama, aquele que se entregou por nós.
Mas nós estamos buscando a aprovação de muita gente, e por buscar a aprovação de muita gente, nós estamos alicerçando a nossa vida em lugares que não são seguros. E aí a Bíblia vai dizer, um pouco mais para trás ali em Mateus 7, ela conta a história do prudente e do insensato. Eu vou ler rapidinho para você, não precisa abrir. No versículo 24 diz assim, portanto quem ouve essas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente, que construiu a casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram contra aquela casa e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve essas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa e ela caiu, e foi grande a sua queda. Aqui nós vemos qual é o lugar certo de nós alicerçarmos a nossa vida. E perceba que o vento, a tempestade veio sobre as duas casas, aquele que construiu na rocha e aquele que construiu na areia. Então não é porque você está na igreja, ou porque nós estamos na igreja, ou porque nós fazemos para Deus, ou porque nós servimos a Deus, que nós vamos estar isentos das tempestades, das dificuldades. Então muitas vezes nós construímos a nossa vida em Deus, nós construímos a nossa casa em Deus, nós entregamos a nossa vida a Deus, nós entregamos a nossa família a Deus, o nosso serviço, o nosso tempo está tudo nas mãos de Deus. E aí vem a tempestade, vem o dia mau, mas nós não nos lembramos que a nossa casa está alicerçada nele, então não vai cair. Em vindo tempestade, em vindo dificuldade, isso tudo é uma chance de nós provarmos de que realmente a minha vida está firmada em Deus. Então agora nós acabamos de passar por um momento de pandemia, por um momento de uma crise econômica, ainda vivemos em uma variação da moeda, em uma variação do mercado. Ora o mercado está fechando alto, ora está fechando baixo, então nós não temos uma certeza do amanhã, mas a verdade é que nós estamos construídos e alicerçados na rocha, que é Cristo. Então a tempestade vem para aquele que construiu na areia, vem para aquele que construiu na rocha, mas em nome de Jesus, eu e você, a nossa casa, nós permaneceremos em pé, porque Cristo é a nossa rocha inabalável. A igreja de Blumenau permanecerá em pé, porque essa igreja foi construída na rocha, na palavra de Deus. Você crê nisso? E seguindo com você, eu quero te dar 3 pontos. Então se você está anotando essa mensagem, se você quer pensar um pouco mais nessa mensagem depois, escreva esses 3 pontos. São 3 coisas que você precisa se livrar hoje. Diga assim: eu preciso me livrar hoje. Tem muitas coisas que eu e você precisamos nos livrar hoje. Não é amanhã, não é semana que vem. Agora nós estamos aí final de novembro, então tudo a gente deixa para o ano que vem, né? Vou fazer uma dieta, começa ano que vem. Vou economizar, começa ano que vem. Vou comprar alguma coisa, aí eu compro hoje, né? Mas tem muitas coisas que nós precisamos começar hoje, nós precisamos começar fazendo agora. Tem uma história que eu sempre gosto de contar. Lá na igreja nós temos também, aqui vocês têm o Safe Foods, lá também nós servimos alimento todos os dias. E uma vez um cara chegou para nós e pediu internação, ele queria se internar e aí nós falamos para ele: olha, você vai para a clínica, você vai ficar lá, é uma clínica de recuperação, você vai sair de lá outra pessoa, mas você precisa ficar lá 9 meses. E aí ele perguntou: mas quanto eu vou receber para ficar lá? Daí eu falei tipo assim: tu não vai receber nada, tu vai receber, né, tua transformação, tu tá meio ruim aí na tua situação, então tu vai sair de lá transformado. Não, se for assim eu não vou, então 9 meses trancado num lugar eu vou ficar na rua. Aí o Felipe, né, falou para ele: tá, e daqui 9 meses estando na rua, onde é que tu vai estar? Daqui 9 meses estando na rua, qual vai ser o teu estado? E às vezes nós somos assim, nós queremos tomar atitude depois, nós queremos deixar para amanhã, mas se nós não decidirmos hoje, onde é que nós vamos estar daqui a um tempo? Às vezes nós pensamos: olha, como é difícil fazer uma dieta de uma semana, e daqui uma semana, sem a dieta, onde nós vamos estar? Como é difícil economizar por um mês, mas se eu não economizar daqui a um mês, aonde eu vou estar? Então é isso que eu queria que você entendesse, algumas coisas que nós precisamos nos livrar hoje. Cutuca o cara que está do teu lado aí, o irmão que está do teu lado, e fala: é hoje, não é amanhã, não é semana que vem, é hoje. Número 1, a primeira coisa que nós precisamos nos livrar hoje, o isso não tem nada a ver. Nós precisamos nos livrar hoje do isso não tem nada a ver. Depois, segundo ponto, nós precisamos nos livrar do que nos atrapalha. Tem alguma coisa que te atrapalha na vida aí? Não. Nem olha para o lado, porque a pessoa que te atrapalha pode estar do teu lado. O silêncio da morte nessa hora. E depois nós precisamos nos livrar de viver no limite.
Você conhece aquele cara que vive no limite da fatura do cartão, vive no limite do combustível do carro, vive no limite da vida? Você conhece alguém assim, não? Aquele cara que gosta de viver no perigo? Essas três coisas nós precisamos nos livrar hoje. Você está comigo aí, não? Vamos lá? Livrado não tem nada a ver. O que é o não tem nada a ver? O isso não tem nada a ver. Há uns dias atrás o bispo pregou num Tamo Junto lá em Itajaí, e ele disse que o não tem nada a ver é um setor no inferno, numa cadeira pegando fogo. Essa é a cadeira do não tem nada a ver. Que hoje a gente vive numa sociedade onde não tem nada a ver, tudo não tem nada a ver, isso não tem nada a ver, aquilo não tem nada a ver, essa minha amizade não tem nada a ver, aquele meu relacionamento não tem nada a ver, eu sou forte, eu consigo me segurar, eu consigo me guardar, eu consigo fazer, não tem nada a ver mãe, não tem nada a ver pai, não tem nada a ver eu ir lá, não tem nada a ver eu fazer isso, não tem nada a ver eu fazer aquilo. Hoje nós vivemos em uma sociedade do não tem nada a ver, e por não ter nada a ver muitos se perderam, por não ter nada a ver muitos deixaram de fazer muitas coisas. Então tem algumas coisas na minha e na sua vida que sim, tem muito a ver e podem ser decisivas na nossa vida. Por isso que nós precisamos nos livrar hoje do não tem nada a ver. Olha para dentro de você e faça uma breve reflexão. O que na tua vida hoje não tem nada a ver? Tem muita coisa na minha vida que não tem nada a ver eu fazer, não tem nada a ver eu estar, não tem nada a ver. Alguns amigos que não tem nada a ver, alguns relacionamentos que não tem nada a ver, eu não tenho nada a ver com eles não têm nada a ver comigo, alguns ambientes que eu frequento que não tem nada a ver comigo, alguns lugares que eu vou. Nós precisamos nos livrar hoje do isso não tem nada a ver, porque na vida nós tomamos muita decisão. Todos os dias, todos nós precisamos tomar algumas decisões, começando por quando nós acordamos, a decisão de levantar na cama ou ficar na cama. Essa é uma decisão decisiva, existe isso não? Isso é retórica, né? Mas essa é a principal decisão. Quem não ou quem nunca acordou, abriu os olhos e pensou vai ser só mais 5 minutos na cama, e passaram-se 15 minutos, e passaram-se 20 minutos, e aí você levanta, e aí tem aquela preguiça, e aí você vai para a cozinha, e aí você volta para o quarto, e aí você olha para a cama olha para você, porque nós deixamos a nossa decisão não ser tomada na hora. Tem algumas decisões que nós precisamos tomar na hora. O celular despertou, eu levanto. As coisas aconteceram, eu reajo. Porque às vezes eu e você nós nos isentamos de algumas decisões que são decisivas na nossa vida. Alguns nãos que nós precisamos falar, alguns sims que nós precisamos falar, algumas coisas que nós precisamos fazer que são decisivas. E nós não tomamos a decisão porque não tem nada a ver, eu deixo para amanhã, eu deixo para a semana que vem. Algumas palavras que nós precisamos dizer hoje, aqui e agora. Então nós precisamos nos livrar do não tem nada a ver. O que na sua vida hoje não tem nada a ver, não tem nada a ver com você, não tem nada a ver com a sua casa, não tem nada a ver com o propósito de Deus para a sua vida. Sabe, para mim, a minha base do não tem nada a ver é o propósito de Deus na minha vida. Qual é o propósito de Deus na minha vida? Eu entendi isso, ok. O que tem a ver com o meu propósito? Se tem a ver, amém. Se não tem, tchau, obrigado. Sabe por quê? Às vezes nós passamos um tempão na igreja, nós passamos um tempão na terra, nós dizemos sim para muita coisa, nós dizemos não para muita coisa, coisas que não tem nada a ver comigo, coisas que não tem nada a ver com o que Deus tem para mim. E eu passo muito tempo na igreja, eu passo muito tempo servindo, eu passo muito tempo fazendo. E quando nós olhamos para trás e nós não vemos frutos, porque foram decisões tomadas de forma errada, decisões precipitadas, decisões que não tiveram nada a ver. Tudo que nós estamos vivendo hoje como igreja, CI Blumenau, completando 3 anos, foram decisões que foram tomadas, decisões que foram feitas e que tem a ver. Por isso que nós estamos hoje completando 3 anos de igreja, por isso que nós estamos crescendo, por isso que nós estamos em ascensão, porque você olha para o lado, tem tudo a ver com o propósito, tem tudo a ver com a palavra, tem tudo a ver com a visão. E às vezes nós tomamos decisões que não tem nada a ver com o que Deus tem para a nossa vida. Então o primeiro ponto, nós precisamos nos livrar do não tem nada a ver. Amém? Você está aí? Você vai se livrar do não tem nada a ver? Depois, e esse é o mais importante de tudo, eu queria que você prestasse muita atenção aqui, nós precisamos nos livrar do que nos atrapalha. O que te atrapalha na tua vida? Hoje, o que é um empecilho para você? Qual que é a tua dificuldade hoje? O que está te atrapalhando hoje? O que está te fazendo parar hoje? O que te faz pensar em desistir hoje?
Na vida nós temos muitas e muitas e muitas coisas que nos atrapalham. E deixa eu te falar uma coisa, a maioria delas fomos nós mesmos que causamos. Porque quando nós precisamos tomar uma decisão, sabe aquela decisão que precisa ser rápida? Se nós dizemos sim, esse sim pode nos atrapalhar e pode nos acompanhar por toda a nossa vida. Tem algumas coisas que eu e você colhemos hoje de algo que nós vivemos lá atrás, decisões erradas que nós tomamos e que nos atrapalham até hoje. Então nós precisamos nos livrar daquilo que nos atrapalha. Uma construção, por exemplo, uma obra, quando é feita, já que nós estamos falando sobre desconstrução, quando está sendo feita uma construção, um empreendimento, os pedreiros, os operários, aqueles que estão ali, eles precisam se livrar de tudo que lhes atrapalha. Eles precisam se livrar das latas de tinta que já foram usadas, do entulho que já foi feito, das ferramentas que não serão mais usadas, porque tudo isso é empecilho, tudo isso atrasa a obra, tudo isso atrapalha a construção. Vocês acabaram de passar agora por um momento de reforma da igreja, por um momento de ampliar a igreja. Vocês viram o tanto de coisa que atrapalha? Coisa que não se usa mais atrapalha, coisa que não vai mais usar. Tudo isso acaba nos atrapalhando de fazer algo novo, de fazer algo melhor. Então nessa noite nós precisamos olhar para nós e pensar o que está me atrapalhando hoje. Tem muitas coisas da parte de Deus para mim e para você, para que nós possamos viver, mas tem muita coisa nos atrapalhando e nós não conseguimos fazer. Se você vai pintar uma parede, por exemplo, o cara do gesso ainda está trabalhando. Não tem como você pintar uma parede com poeira de gesso. Não tem como você fazer um chão se o pintor ainda está trabalhando. Existe um cronograma para que uma obra seja feita. Porque senão um atrapalha o outro, porque senão um faz mais do que o outro, porque senão o cara está pintando, e o cara está cortando, e o outro está fazendo, e isso e aquilo, e aí acaba sendo tudo atrapalhado, e a obra atrasa, porque muita coisa está atrapalhando. Talvez na sua vida está sendo assim, na minha vida também é assim. Muita coisa que me atrapalha, me paralisa, muita coisa que me atrapalha, me faz voltar, muita coisa que me atrapalha, me impede de avançar. Então nós precisamos nos livrar daquilo que nos atrapalha, daquilo que nos amedronta, daquilo que nos faz parar. Porque quando nós pegamos uma casa é muito mais fácil você colocar a casa no chão e começar de novo, do que você reformar ela, sim ou não? Porque quando você reforma, você fez tudo bonito, está tudo novo, as paredes novas, tudo bem pintadinho, tudo bem feito. E aí é uma construção de 20 anos, de 30 anos, e de repente estoura um cano dentro de uma parede e começa a dar infiltração, porque a parede é nova, a tinta é nova, mas aquele cano já tem 20 anos, aquele cano já tem 30 anos, aquela estrutura já é antiga, e tudo aquilo atrapalha a construção da casa. E nós, quando somos criados por Deus, a Bíblia vai dizer que nós somos feitos à imagem e semelhança dEle. E quando Ele nos forma do barro, quando Ele nos forma e nós estamos prontos, então a Bíblia vai dizer que Ele sopra o seu fôlego dentro de nós. Então, você consegue entender que existe algo que veio de dentro de Deus para dentro de mim, para dentro de você. Então nós temos esse DNA de Deus, esse DNA de construção, esse DNA de fazer, esse DNA criativo de fazer as coisas. E as coisas que nos atrapalham, ela nos paralisa. Então tem algo me atrapalhando, eu não consigo avançar, eu não consigo continuar, afinal de contas isso está me paralisando. E aí nós paralisamos o ministério, nós paralisamos a nossa vida, nós paralisamos a nossa casa, porque eu não consigo avançar, eu não consigo fazer, algo está me atrapalhando. Talvez existem pessoas que estão te atrapalhando. Hoje nós vivemos em um mundo onde existe muita gente tóxica, pessoas que nos fazem mal, pessoas que nos entristecem, pessoas que nos machucam. Nós precisamos nos livrar das pessoas tóxicas que nos atrapalham. Eu não estou falando aqui para você matar ninguém, tá? Mas nós precisamos nos livrar dessas pessoas. Tem gente que nos leva para baixo, tem gente que nos coloca para baixo, tem gente que não quer nos ver bem. Entenda, existem pessoas que até querem te ver bem, mas não melhor do que elas. Tem aquele cara que ele quer te ver bem, mano, eu te amo, conta comigo, eu sou teu amigo, nós estamos juntos, mas compra um carro melhor do que o dele, coloca um tênis mais caro do que o dele, sai para jantar num lugar mais top do que ele levou a esposa dele. Nós somos amigos, nós somos brother, conta comigo, nós estamos juntos, eu quero te ver bem, mas não melhor do que eu.
mas não ganha mais do que eu, mas não faz mais do que eu, mas não prega mais do que eu, mas não toca mais do que eu. Pessoas tóxicas, pessoas que nos fazem mal, pessoas que me atrapalham, porque no meu inconsciente eu penso, cara, eu não posso fazer mais do que ele. Não, eu posso fazer aquilo que eu consigo. Se o que eu consigo, se o que Deus me deu, para Ele é maior do que o que Ele pode fazer, eu não posso fazer nada, afinal de contas eu estou buscando, eu estou fazendo. Na empresa tem aquele cara que, nós somos do mesmo setor, a gente é brother, conta comigo, agora vende mais do que o dele, fecha um número mais alto do que o dele, sai para almoçar com o patrão e ele fica. Você conhece alguém assim? Não. Eu quero te ver bem, mas não melhor do que eu. Nós precisamos nos afastar desse tipo de gente, porque é o tipo de gente que nos paralisa, é o tipo de gente que nos para, é o tipo de gente que não nos deixa avançar. E eu não sei você, mas pelo menos para mim, o que a Bíblia me propõe é viver uma vida de que todos os dias eu sou um pouco melhor do que eu fui ontem. Todos os dias eu sou o melhor marido do que eu fui ontem, eu sou o melhor filho do que eu fui ontem, eu sou o melhor servo do que eu fui ontem. Então amanhã eu vou servir mais do que ontem, amanhã eu vou amar mais do que ontem, amanhã eu vou fazer mais do que ontem, até o dia de Cristo voltar. E nesse dia nós estaremos preparados, porque a igreja não retrocede, a igreja não para, a igreja avança. A igreja somos eu e você. A estrutura não vai crescer, a estrutura não vai aumentar se as pessoas que formam a igreja não estiverem avançando. Então nós precisamos avançar, nós precisamos crescer, nós precisamos usufruir de tudo aquilo que o Senhor está fazendo. E como usufruir? Vivendo. Uma criança, quando ganha um brinquedo, ela só consegue usufruir daquele brinquedo quando ela brinca. Deus está nos dando presentes e nós não estamos usufruindo, porque coisas estão nos atrapalhando, pessoas estão nos atrapalhando, situações, momentos estão nos atrapalhando. O que te atrapalha hoje? O que te faz parar hoje? Sabe, eu creio fielmente que Deus quer nos levar em lugares muito altos. E eu não estou falando aqui sobre ser melhor do que alguém ou ser maior do que alguém, não. Eu creio fielmente que Deus quer levar a igreja em lugares muito altos. E quando eu digo igreja, eu não digo sobre o CI ou uma placa, não. Eu digo sobre a igreja, o corpo de Cristo, aquela igreja em que Cristo é a cabeça. Pessoas que aqui dentro saiam os melhores médicos, os melhores enfermeiros, os melhores advogados daqui de nós. Porque nós somos uma resposta para a sociedade, nós somos uma resposta para o mundo, nós somos uma resposta para as pessoas. Mas deixa eu te falar uma coisa, em um processo de construção, enquanto mais alto você quer chegar, mais fundo você tem que se alicerçar. Enquanto mais alto você quer chegar com a sua construção, enquanto mais alto você quer levantar o seu prédio, mais fundo tem que ser os alicerces dele. Ainda bem que o Júlio saiu nessa hora, vai que eu estou falando coisa errada, né? E hoje nós vivemos em uma sociedade muito líquida, uma sociedade onde nós amamos muito, nós odiamos muito, nós fazemos muito, você consegue entender isso não? Uma sociedade em que você faz uma coisa boa, você é elogiado, você ganha seguidores, você ganha likes, agora faz uma coisa errada, você é cancelado, você é oprimido, você é jogado para fora. Uma sociedade em que todo mundo vive no seu 100%, é 100% amor, é 100% ódio, é 100% raiva. Mas ao mesmo tempo também é uma sociedade que não está alicerçada em lugar nenhum. É uma sociedade onde as pessoas não têm princípios nenhum. É uma sociedade em que eu faço o que dá na minha telha. É uma sociedade em que eu posso fazer aquilo que eu penso que é o certo, aquilo que eu acho que é o certo. Uma sociedade que não está alicerçada fundo. Deixa eu te falar uma coisa, se você quer construir algo grande, se alicerce fundo. Como esse texto que nós lemos de que aquele homem, ele construiu a casa dele firmada na rocha, alicerçada na rocha. Veio a tempestade, veio o dia mau, veio o vento, bateu contra ela e ela não caiu porque ela estava alicerçada na rocha. Se você quer construir uma grande empresa, se você quer ser um grande empresário, um grande pastor, um grande ministro, eu não sei o que você tem para a sua vida, mas se você quer viver algo grande, firme os seus alicerces em lugares profundos. Sabe, é um profundo relacionamento, é uma profunda vida de intimidade com Deus.
É como diz Mateus 6,6, vai para o seu quarto, fecha a sua porta, ora para Deus em secreto, Deus do secreto vai te recompensar. Sabe, é buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Hoje nós vivemos em um tempo onde nós buscamos as demais coisas e depois o reino de Deus. Sabe, é se alicerçar fundo, é se alicerçar em Deus, é confiar em Deus, é se entregar para Deus. A Bíblia vai contar uma história de um semeador que saiu a semear. E quando esse semeador ele sai a semear, ele lança semente em todos os lugares. E a Bíblia vai dizer que uma semente caiu em terra de pedras, outra caiu em meio a espinhos, outra caiu em terra boa e deu frutos. Mas aquela que caiu no meio dos espinhos, a Bíblia vai dizer algo muito engraçado sobre ela, que ela caiu no meio dos espinhos, ela criou as suas raízes, e quando os espinhos cresceram, sufocaram ela. Ela caiu no meio dos espinhos, ela criou as suas raízes, quando os espinhos cresceram, sufocaram ela. Na nossa vida muitas vezes é assim, nós construímos muitas coisas, nós lançamos muita semente, mas nós lançamos em lugares onde talvez tenham espinhos, e aí eu planto aquela semente e parece que vai dar certo, porque eu olho e ela já criou as raízes. E quando uma semente cria raiz, mano, agora é só crescer, agora é só brotar, agora é só vir, agora é só dar fruto. Afinal de contas, as raízes já estão prontas. Mas aí, quando ela começa a crescer, os espinhos começam a sufocar ela. Muitas vezes nós plantamos a nossa semente, nós depositamos a nossa semente em lugares onde tem muito espinho. Então, antes de você lançar as suas sementes, olha em volta, olha no lugar em que você está. Existem espinhos que vão sufocar a sua semente, porque às vezes nós somos assim, nós temos muitos sonhos, muitos projetos, muitos planos, e aí a gente sai contando para todo mundo, eu tenho um plano disso, eu tenho um projeto disso, eu sonho com aquilo. E aí nós lançamos a nossa semente no meio dos espinhos, e aí as pessoas começam a nos sufocar, porque você veio de uma família que não tem estrutura para isso, porque você não é bom o suficiente para isso, porque você não pode o suficiente para fazer isso, e aí os espinhos começam a nos sufocar. As pessoas começam a nos sufocar, as pessoas começam a nos atrapalhar no nosso processo de crescimento, no nosso processo de dar frutos. Será que hoje na nossa vida existem pessoas assim, que são como esses espinhos que nos sufocam, que sufocam o seu sonho, que sufocam os seus planos, sufocam o seu ministério, sufocam a sua vida? Talvez você já criou raízes, talvez você já está pronto, você já vai frutificar, e aí quando você começa a crescer, as pessoas te sufocam, a vida te sufoca. E posso te falar uma coisa, e a pior de todas elas, às vezes nós somos os nossos próprios espinhos. Porque quando eu olho para algo que eu plantei e isso começa a dar fruto, eu olho e falo, não é possível, não pode ser. E aí eu mesmo começo a sufocar, porque eu não acredito, porque eu não creio, eu olho e, cara, não pode ser. Como que isso vai frutificar, como que isso vai dar fruto? Eu plantei, eu cuidei, e aí agora eu estou sendo o espinho da minha própria semente, eu estou matando a minha própria semente. Não, eu não sou bom o suficiente para pregar, eu não sou bom o suficiente para tocar, eu não sou... Deixa eu te falar, existe algo bom em nós. Tudo que há de bom em nós veio dele, Ele é a videira, Ele é a vida, Ele é a verdade. Tudo que de bom está nele, se Ele sai de mim, não existe nada de bom em mim. Mas às vezes nós próprios, nós mesmos sufocamos essa semente. Então, por favor, não sufoque as sementes que o Senhor mandou você plantar, não sufoque o seu ministério, não atrapalhe os dons que o Senhor te deu. Às vezes nós mesmos somos o nosso maior inimigo. Os nossos medos, as nossas fragilidades, as nossas fraquezas, as nossas emoções. Às vezes nós mesmos não conseguimos acreditar em nós, e aí nós queremos que o outro acredite. Eu não consigo acreditar em mim, mas eu quero que o pastor Marlon acredite em mim. Eu quero que a igreja acredite, mas eu não acredito. Nós precisamos nos livrar dos espinhos que nos sufocam, dos espinhos que nos atrapalham. Depois, Hebreus 12 vai dizer assim, portanto também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhos, prestem muita atenção, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Deixa eu te falar uma coisa, nem tudo que te atrapalha é pecado.
Nem tudo que está te atrapalhando é pecado, nem tudo que está... Porque às vezes a religião nos impõe isso, né? Se está dando... O cara está em pecado. A Bíblia vai dizer muito isso, né? O cara é cego, quem pecou? Ele ou seus pais para que ele seja assim? Não, nem tudo que me atrapalha, nem tudo que te atrapalha é pecado. Nem tudo que está nos atrapalhando é pecado, mas está nos atrapalhando, e uma vez que me atrapalha, eu preciso me livrar disso. Então, entenda uma coisa, isso é muito importante. Deus quer nos levar em lugares grandes, mas não se espante com isso. Você também pode ir em lugares grandes sem Deus. Afinal de contas, nós olhamos e os maiores bilionários, milionários do mundo não são cristãos, não são pastores. Os donos das maiores empresas não são cristãos, não acreditam em Deus. Mas deixa eu te falar, o que vale mais, eu chegar em lugares grandes ou eu chegar no lugar que Deus tem para mim? Porque hoje nós vivemos em um mundo onde o que importa é eu chegar em lugares grandes, é eu ter o melhor carro, é eu ter a melhor esposa, é eu ter o melhor marido, é os meus filhos serem os mais legais, é a minha casa ser a mais bonita, é a minha empresa ser a melhor falada. Mas o que existe de verdade nisso? Porque talvez o que Deus tem para mim, o que Deus tem para você não sejam lugares tão grandes assim, mas é o lugar que Deus nos prometeu, é o lugar que Deus nos colocou. Sabe qual é o problema? Às vezes nós chegamos em lugares muito grandes, mas sem Deus. E aí quando nós chegamos nesses lugares, nós olhamos para o lado e nós estamos sozinhos. Sabe por quê? Porque é muito mais fácil você correr uma corrida sozinho, porque sozinho ninguém te atrapalha, sozinho você vai mais longe, sozinho você chega mais rápido. Mas se você se cansar estando sozinho, não tem alguém para te levantar, não tem alguém para te ajudar, a Bíblia vai dizer, é melhor que sejam dois do que um. Porque o outro pode estender a mão, o outro pode ajudar. Então a minha pergunta para você é, você quer chegar em lugares grandes? Você quer ir em lugares grandes? Ou você quer chegar no lugar que Deus tem para você? Sabe por que nós somos atacados de todos os lados? Nós somos perturbados de todos os lados, nós somos afligidos de todos os lados. Nós somos cobrados por resultado, nós somos cobrados por muitas coisas. Mas o que Deus quer de você? Qual é a porção que Deus te deu? O que Deus te pede? Eu falava lá em cima com o pastor Eduardo, que Deus não dá para mim e para você um fardo maior do que o que nós podemos carregar. E aí nós olhamos para a nossa empresa e aí nós pensamos, cara, que bucha que eu tenho para resolver. Nós olhamos para a nossa família, onde que eu fui me meter. Nós olhamos para a igreja, meu Deus, tem tanta coisa errada. Deixa eu te falar uma coisa, se você vê algo errado, se você precisa fazer algo, esse fardo é o fardo que você precisa carregar. Mas sabe o que eu faço? Eu faço assim, ó, cara, aquilo ali está errado, vai lá e resolve para mim. Não, é o meu fardo, é o que eu preciso fazer, não é o que ele precisa, não é o que o outro precisa, não é o que o pastor precisa, é em vez da necessidade, vá e faça. Deus nunca vai nos dar um fardo mais pesado, maior do que nós podemos carregar, então faça, porque quando vierem os resultados, você vai poder olhar para aquilo e dizer, aquilo ali eu ajudei, aquilo ali eu estava junto, aquilo ali eu somei. Não por se achar ou por querer ser algo, não, porque nós vivemos em uma família. A Bíblia vai dizer que a igreja é um corpo. O que seria de mim sem você? O que seria de você sem eu? O que seríamos de nós sem Deus? Nós precisamos entender de uma vez por todas que existem algumas coisas que nos atrapalham, que nós precisamos nos livrar hoje. E para encerrar isso tudo que te atrapalha, eu quero lembrar você daquela história de Jairo, que estava com a sua filha quase morrendo, e ele vai pedir ajuda de Jesus. Jesus, a minha filha está prestes a morrer, vamos lá na minha casa, me ajuda, ela não pode morrer. E aí você conhece a história, vem uma mulher e toca Jesus, e a história de Jairo é interrompida naquele momento, e aí Jesus cura a mulher, e a mulher é curada, e existe todo aquele negócio, vai, não peques mais, e o que tu está fazendo aqui e tal, e a história de Jairo está, sabe, está no pause. Sabe quando você dá o pause assim em alguma coisa? Jairo estava assim, ele estava no pause. E aí Jesus então olha para ele e diz, então vamos lá na tua casa. E aí quando eles estão indo, vem algumas pessoas da casa de Jairo e falam, ó, nem incomoda o mestre, deixa quieto, vamos para casa, deixa Jesus seguir o caminho dele aí, a menina morreu lá, não tem mais o que vai ser feito, vamos, bola para frente. E aí Jesus diz, não, a menina não morreu, vamos lá.
E aí a Bíblia diz que Jesus pega Pedro, Tiago e João. Sabe por quê? Porque às vezes nem todo mundo vai estar com você na hora da sua vitória, na hora que você alcançar as suas coisas. Sabe por quê? Porque às vezes são pessoas que vão te atrapalhar. E aí a história continua, vai Pedro, Tiago, João, Jesus e o pai da menina. E aí eles estão indo na casa, e quando eles chegam lá na casa, tem um monte de gente chorando. E deixa eu te falar o mais incrível de tudo isso: naquela época, eles contratavam algumas pessoas para chorar no velório, para chorar na casa. E aí tem aquelas mulheres chorando porque, talvez você não tenha acreditado nisso, mas olha só, Jesus fala assim, ó: por que vocês choram? A menina não está morta, ela só dorme. As pessoas começaram a rir. Como que alguém chora por alguém que morreu, do nada começa a rir? E aí eles entram no quarto, e aí Jesus olha para a menina, e aí está ali Jesus, o pai da menina, os discípulos, e ele diz: menina, levante-se. E quando a menina levanta, Jesus, eu imagino Jesus assim, sabe, tipo, saindo, sabe um super-herói quando sai assim daquela cena de guerra, e aí ele diz assim, ó: o negócio é o seguinte, dá comida para a menina. E aí eu imagino Jesus virando as costas assim e saindo, tipo, sabe, mais uma. É isso aí. Pedro, escreve essa. João, escreve essa aí, não deixa se perder essa. Sabe, livra-se das pessoas que te atrapalham, sai de perto das pessoas que te atrapalham e avança a caminho do seu milagre. É isso que nós precisamos fazer. Cara, tem muita coisa que nos atrapalha. Essa aqui eu não ia falar, mas até que hora que eu tenho para pregar? Meia-noite? Então vamos lá. Então eu vou nessa. Jesus, certa vez, ele vai curar um cego na cidade de Betsaida. E quando ele vai curar esse cego, você presta muita atenção nisso, por favor. Quando ele vai curar esse cego na cidade de Betsaida, a Bíblia diz que Jesus, pegando o cego pela mão, o leva para fora da cidade. Jesus pega aquele cego, pega na mão do cego e leva o cego para fora da cidade. E aí você fica pensando, poxa, mas Jesus não é Jesus, Jesus não é Deus. A Bíblia vai dizer que Ele é o verbo, Ele é Deus, e sendo igual a Deus não usurpou, que ser igual a Deus era algo que deveria se apegar, mas nasceu de si mesmo, aquela coisa toda. Jesus, um cara tão fera, poxa, Jesus não deu conta de curar o cara aí em Betsaida. Mas sabe, o que mais me intriga? Betsaida é uma daquelas cidades que diz lá em Mateus 21, ai de você, Corazim, ai de você, Betsaida, se os milagres que foram realizados em vocês tivessem sido realizados em Tiro ou Sidom, eles já teriam rasgado as suas roupas, se vestido de roupa de saco, eles já tinham se jogado no chão, feito um berreiro, porque cara, Jesus passou por aqui. Betsaida era uma cidade de muita incredulidade, onde as pessoas não acreditavam nas coisas, e Jesus pega aquele cego e tira ele de dentro de Betsaida. Deixa eu te falar uma coisa, tem algumas coisas que Deus vai fazer na minha e na sua vida que Ele vai precisar nos tirar de alguns lugares, de lugares de incredulidade, de lugares onde as pessoas não vão acreditar no seu milagre, as pessoas não vão acreditar na sua mudança, não vão acreditar na sua transformação. Jesus pega você pela mão e te leva para fora desses lugares. Jesus não está te levando para um lugar de solidão, Jesus não está te levando para um lugar de onde você vai ficar triste, para um lugar de medo. Jesus está te levando para o lugar do seu milagre. Jesus pega aquele cego pela mão, e talvez se aquele cego tivesse pensado, Jesus, para onde o Senhor está me levando? Não vou, esse negócio, só porque eu não enxergo, agora eu sou o quê? Sou bobo? Não, Jesus, não vou, estou de boa aqui, cego, se eu não for curado, como é que eu vou voltar? Não, Jesus, me deixa aqui. Às vezes nós somos assim, nós não queremos o novo, nós temos medo do novo. Jesus, meus amigos, Jesus, da minha família, minha casa, Jesus, o meu emprego, Jesus, onde é que estão as coisas? Por que o Senhor me tirou tudo? Tem algumas coisas que Jesus tira de perto de nós, para que nós possamos estar sensíveis e aptos para que Ele possa fazer o milagre na nossa vida. Você pegou aí, não? Senão eu vou de novo, nós temos até meia-noite, então tá tranquilo. E, por último, eu quero falar para você sobre nós nos livrarmos de viver no limite. A gente vive no limite de muita coisa. Hoje nós vivemos no limite de tudo, exatamente tudo. A gente vive no limite da fatura do cartão. A gente vive no limite do combustível do carro. Hoje viver no limite do combustível do carro nem é tão assim, né? Tipo, tá. A gente vindo pra cá, a gente passou na frente de um posto, aí a gasolina tava quanto? 4,50 e pouco, né?
Aí a placa gigante, eu falei, mano, 4 e pouco. Vou ligar para todo mundo, né? A hora que a gente passa o posto, tudo quebrado assim, fechado. Por isso que o cara fechou, né? 4 e pouco. O que eu tava falando? Aí a gente vive no limite de muita coisa. A gente vive no limite do pecado, a gente vive no limite do erro, a gente vive no limite de tudo. Só que viver no limite é viver assim, ó, tipo, se der algum BO, como eu vou resolver? Esse é o viver no limite, esse é o preço de quem vive no limite. Eu lembro um dia que eu estava de moto e aí eu estava indo para a igreja e a gasolina estava tipo assim, o ponteiro quase virando ao contrário. Eu, não, na volta eu abasteço. E aí eu fui para a igreja, aí fiquei lá e tal, e aí eu voltei para casa e não abasteci. E aí no outro dia eu liguei a moto de novo. Quando eu liguei eu falei, cara, a gasolina vai acabar. Mas assim, montei na moto, fui para a igreja de novo. E aí na volta assim, ó, eu tô passando o semáforo abriu, eu acelerei, foi só aquela acelerada assim, ó, a última da vida. A moto morreu. Falei, Senhor, me deixa chegar até no posto, Senhor. E aí fui no embalo assim até no posto, parei no posto. E aí na hora assim, ó, Deus falou comigo isso. O viver no limite é assim, ó, deu algum BO, como eu vou resolver? Se eu preciso ir lá em casa resolver alguma coisa, tá pegando fogo em tudo, como que eu vou chegar? Tô aqui na tua casa, tu tem 1 milhão para receber, eu ia perder meu 1 milhão. E na vida a gente perde muita coisa por viver no limite. Na vida a gente perde muitas oportunidades porque nós queremos viver no limite. E hoje nós vivemos principalmente, isso é de verdade, de todo o meu coração, nós vivemos no limite do pecado. Sabe, aqui eu peco, aqui eu não peco, então eu vou ficar aqui. Porque eu peco um pouquinho, eu não peco um pouquinho, eu peco um pouquinho, eu não peco um pouquinho. Quando a gente abre caixinha de perguntas no Instagram, o que a gente mais recebe é, pode isso, pode aquilo outro, não pode isso, pode aquilo. Sabe, o pode ou não pode não faz diferença nenhuma, porque se podendo fazer eu faço, e não podendo fazer eu vou fazer também. Mas a gente quer viver no limite do que pode, no limite do que não pode. Deixa eu te falar uma coisa, o Evangelho, a palavra de Deus não é o que eu posso fazer ou o que eu não posso fazer, é o que eu tenho que fazer. E em fazendo o que eu tenho que fazer, eu não me preocupo com o que eu posso ou com o que eu não posso, porque eu faço aquilo que eu preciso fazer. Enquanto a gente ficar se preocupando com o que pode, com o que não pode, com o que deve ou com o que não deve, a gente deixa de lado o que precisa fazer. E o que nós precisamos fazer? Qual é o papel da igreja? É muito claro, Jesus falou, o papel de vocês é cuidar da viúva, é cuidar do órfão, é cuidar do necessitado. Agora vão, façam discípulos, ganhem a todos, preguem a todos. Sabe, às vezes nós nos pegamos vivendo como uma igreja que ora nós estamos frio, ora nós estamos quente, ora nós não estamos nem frio nem quente, ora nós fazemos muito, ora nós fazemos pouco, ora nós fazemos nada. Nós não podemos ficar vivendo no limite do pecado, porque nós nos tornamos pessoas mornas. E deixa eu te falar uma coisa, o morno é o que Jesus mais tem raiva. Porque se tu quer fazer, então faz, querido, se acaba. Mas assim, o bom é que tu não fizesse. Então vem pra cá, não faz não, fica aqui. Mas aí a gente fica nesse faz, não faz, erra, não erra, vai, não vai. Sabe, o que nós precisamos fazer? Qual é o meu dever? O que eu preciso cumprir? Sabe, nesse tempo Cristo está levantando uma grande comissão de pessoas que vão fazer grandes coisas. Porque nós oramos tanto pelo avivamento, nós pedimos tanto pelo avivamento. O avivamento de Deus não é quando o fogo desce sobre nós. O avivamento de Deus é quando o fogo se espalha entre nós. Então o avivamento não é quando eu vivo o avivamento na minha casa, com a minha família, na minha igreja, não. O avivamento é quando eu passo por todas as igrejas de Blumenau e existem focos de avivamento, existem focos de incêndio, existem pessoas queimando junto comigo, existem pessoas fazendo junto comigo, porque nós somos a igreja de Cristo. O que adianta o braço direito ser muito forte se o esquerdo for muito fraco? Nós todos precisamos crescer em graça, em conhecimento, em sabedoria, mas também em amor, mas também em fé, mas também em obras. E quando nós falamos sobre desconstrução, nós pensamos em algo feio, algo ruim. Existe uma cultura, eu ia passar a foto lá, mas acabei esquecendo. O nome é Kintsukuroi,
É isso mesmo, é muito difícil de falar. O que é essa cultura? Eles nada mais do que pegam um vaso de cerâmica, um vaso de barro, eles quebram esse vaso. Uma vez o vaso quebrado, ele tem vários cacos, vários pedaços. E aí eles pegam esses pedaços, fazem uma liga de cola com ouro, com pó de ouro, e essa cola com pó de ouro eles começam a colar os pedaços do vaso quebrado. E quando eles começam a colar os pedaços do vaso quebrado, esse vaso ele começa a valer até 10 vezes mais do que antes, porque ele tem ouro nele, ele tem pedaços de ouro dentro dele. Então não é somente mais barro, não é somente mais uma cerâmica, mas agora existe ouro, existe valor ali. E na vida de igreja, na minha vida, na sua vida, é assim. Nós somos feitos como vasos de barro na mão do oleiro, a Bíblia vai dizer. E Ele vai nos moldando, e Ele vai nos fazendo do jeito que Ele quer fazer. Mas existe um tempo em que nós construímos muitas coisas erradas, nós fazemos muitas coisas erradas, e existe um momento na minha e na sua vida que a nossa oração deve ser: Senhor, me coloca exatamente no lugar que o Senhor tem para mim. Porque às vezes nós vivemos assim, no domingo eu vou na igreja, e aí eu me emociono, e eu oro, e eu falo: Senhor, a minha semana vai ser diferente, a minha vida vai ser diferente, eu vou fazer tudo diferente. E aí começa a semana e eu caio nos mesmos erros, e eu falho nas mesmas coisas, e eu peco nos mesmos lugares. E essa cultura, ela visa dar valor para o vaso, ela visa dar brilho para o vaso. E então o vaso ele é quebrado, e agora ele é vendido por um preço muito mais caro, por um preço muito mais alto. Enquanto eu estava vendo isso, eu estava prestando atenção nas rachaduras do vaso, nas rachaduras e nas marcas que ficam nele. Sabe por quê? Na vida nós temos muitas cicatrizes de muitas coisas que a gente vive. Nós temos cicatrizes de relacionamentos que não deram certo, nós temos traumas de pessoas que não nos fizeram mal, nós temos muitas cicatrizes, e nós olhamos para nós e existem muitas cicatrizes no meu coração. E aí eu tenho medo de me relacionar com alguém, eu tenho medo de me encontrar com alguém de novo, eu tenho medo de servir em alguma igreja de novo, eu tenho medo de exercer o meu talento de novo. Talvez você tenha medo de realizar o seu sonho de novo, porque nós ficamos nos frustrando durante a vida, e tudo isso vai nos causando cicatrizes. E esse vaso, ele fica todo cheio de marcas, de cicatrizes, então você consegue ver aonde ele foi quebrado, aonde ele foi colado. E sabe de uma coisa? As cicatrizes, elas servem para nos encorajar a viver e a fazer de novo. Sabe por quê? Porque uma cicatriz ela não dói mais, uma cicatriz ela não incomoda mais, uma cicatriz é somente uma marca de algo que eu já vivi, uma marca de algo que eu já fiz. Então uma vez que eu olho para essa cicatriz, eu lembro e eu vejo o que eu não devo fazer, ou o que eu preciso fazer. Sabe por quê? Porque quando nós passamos por um processo de desconstrução, e nós somos construídos novamente em Deus, quando nós nos livramos do que não tem nada a ver, quando nós nos livramos do que nos atrapalha, quando nós nos livramos de viver a vida no limite do pecado, viver a vida no limite do erro, quando nós nos livramos de tudo isso, nós somos agora como um vaso pronto nas mãos do oleiro, um vaso muito mais valioso, um vaso muito mais precioso, pessoas que valem muito mais. Porque às vezes nós não atribuímos valor a nós mesmos, e quando nós não nos damos o valor, eu não estou falando aqui sobre um hipervalor, por favor, não se hipervaloriza, porque hoje também tem muita gente se hipervalorizando, mas também não se menospreze. Eu não sei você, mas eu penso que Cristo não me menosprezou. A Bíblia vai dizer que uma vez em que Cristo se entregou em uma cruz, Ele se entregou por todos nós, e quando Ele se entrega por todos nós, Ele também se entregou por mim. Então Cristo me amou, Cristo não nos menosprezou. Às vezes nós nos olhamos com um olhar de baixo valor, e eu vejo em mim e eu não tenho nada. Quando nós nos menosprezamos, nós não nos valorizamos, ninguém irá nos valorizar. Se você não se valorize, não espere que o seu parceiro, o seu amigo, a sua companheira te valorize. Existe um que nos amou, existe um que nos valorizou, existe um que se entregou por nós, e todo o valor dele foi atribuído sobre nós. Porque em Cristo nós nos tornamos herdeiros de Deus, nós nos tornamos herdeiros de uma promessa, nós nos tornamos herdeiros de um reino, de um reinado, de uma vida junto com Deus.
Então deixa eu te falar uma coisa, primeiro passo para se desconstruir, nós precisamos nos arrepender. E arrependimento não é rasgar as vestes e se jogar no chão, arrependimento é rasgar o coração. Arrependimento genuíno é quando eu rasgo o meu coração, porque quando eu rasgo as vestes, os outros olham e dizem: olha, ele está se arrependendo, que bonito. Mas é quando eu rasgo o meu coração. Nós vemos um sinal de arrependimento em Davi, que você conhece a história. Ele pecou, ele errou, ele se encontrou no maior fundo do poço da vida dele. Se você ler os salmos, tem muitos salmos dele dizendo: que homem que eu me tornei, o que eu sou, o que eu fiz da minha vida. Mas quando nós nos lembramos de Davi, nós não nos lembramos de alguém que traiu a sua esposa, nós não nos lembramos de alguém que matou um soldado, nós não nos lembramos dos pecados dele. Sabe o que nós nos lembramos? De um rei segundo o coração de Deus, de um cara que escreveu muita coisa, de um cara que viveu muita coisa, de um cara que foi um dos maiores reis. Sabe por quê? Davi soube se arrepender. Davi soube rasgar o seu coração e dizer: Senhor, eu não sou digno. E quando nós não nos achamos dignos, o Senhor nos dignifica. Quando nós achamos que nós não somos dignos de mais nada, o Senhor olha para nós e Ele nos aprova, e Ele nos ama, e Ele nos abraça. Então, sabe o que eu e você nós precisamos fazer de uma vez por todas? É nos arrepender, dizer: Senhor, eu preciso ser reconstruído em você, eu preciso ser formado no Senhor, eu preciso estar alicerçado no Senhor, agora livrando do que me atrapalha, livrando do que não tem nada a ver comigo, me livrando de viver no limite. Agora eu sei o que eu preciso fazer, agora eu sei aonde eu preciso estar, agora eu sei os próximos passos que eu preciso dar. Sabe por quê? Nós estamos comemorando 3 anos de uma igreja que, se Deus quiser, vai viver muitos anos ainda. E aonde nós estaremos nisso? Qual é a nossa parte nisso? Qual é o que eu tenho me entregado nisso? No que eu tenho me doado nisso? Cristo quer que nós possamos nos sentir parte de tudo o que Ele tem para fazer na sua igreja. E tudo o que Ele precisa é do meu e do seu sim. Do nosso sim. Deus não precisa de mais nada, é do nosso sim. Essa é a noite de nós entregarmos o nosso sim para Deus. Talvez lá atrás você já disse sim, talvez ontem você disse sim, mas é todos os dias. Sabe por quê? O tempo vai passando e nós vamos nos esfriando, o tempo vai passando e nós vamos nos esquecendo, trazendo à memória as coisas que me trazem esperança. Eu avanço, eu prossigo, eu continuo, não vivendo pelo que os outros falam, não vivendo pelo que os outros dizem, não, sabendo o que o Senhor fez por mim. Agora o que o Senhor fez por mim eu torno público a todos, para que todos venham e vejam a boa obra que o Senhor realizou em nós, e a boa obra que o Senhor realizará através de nós. Porque Cristo nos amou, porque Cristo nos escolheu, porque Cristo se entregou por nós. Agora eu me tornei discípulo dele, e quando eu sou discípulo eu não somente obedeço, eu abaixo a cabeça e eu digo sim, não. Quando eu sou discípulo eu saio gritando para todo mundo: olha, eu disse sim, eu era daquele jeito e agora a minha vida é assim, vamos lá, vamos junto comigo, vão por todo mundo, preguem a palavra, façam discípulos, amem as pessoas, cuidem das pessoas. É isso que Deus tem para nós, é isso que Deus tem para a sua igreja. Cristo quer receber o nosso sim, o nosso amém. Nós precisamos nos posicionar. Que se levante nesse tempo uma igreja que se posiciona. Afinal de contas, os campos já estão brancos, a terra já está pronta. Que se levantem nesse tempo as pessoas que saem e possam colher o fruto.